João, capítulo 4, versos de 43 a 54, a última mensagem desta série. E ela tem o nome Meu Milagre Chegou. João, capítulo 4, de 43 a 54. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará. Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Deus nosso Pai, rogamos para que o Senhor agora continue nos falando na entrega da Tua palavra. As Sagradas Escrituras agora, Deus, nos falem poderosamente e nos transformem, e que recebamos este milagre que o Senhor tem para derramar sobre nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A última mensagem dessa série, Sua Família Precisa de um Milagre, tem como tema a palavra confiança. Então guarda essa palavra, a palavra confiança. Nós vamos aprender que quando realmente confiamos na palavra de Jesus, o milagre que a gente tanto precisa, ele chega. Essa é a palavra de hoje, irmãos. Confiança. E eu começo ilustrando confiança com a seguinte história. Conta-se que certa vez 3 amigos encontraram-se, depois de muitos anos, um afastado do outro, e começaram a contar suas experiências. E o primeiro disse o seguinte: olha, eu sou um homem muito infeliz. Perdi todo o dinheiro que possuía. Eu não tenho mais dinheiro nenhum, não tenho mais nada. O segundo amigo disse o seguinte: olha, eu entendo que a sua situação é muito difícil, mas não é tão triste como a minha é. Perdi minha esposa e os meus 2 filhos. Ah, meu amigo, se eu pudesse dar tudo que você perdeu para tornar a ter minha esposa e os 2 filhos de volta. O terceiro amigo respondeu o seguinte: presta atenção, a infelicidade de vocês é muito, mas muito pequena comparada com a minha. Você, meu querido, você perdeu o dinheiro, mas o dinheiro pode ser recuperado, pode ser recobrado. Você, meu outro amigo, você perdeu sua esposa e seus 2 filhos, mas um dia vai encontrá-los lá no céu. Agora eu perdi o que mais precioso existe sobre a face da terra. Eu perdi a confiança em Deus. Eu perdi a confiança em Deus. Amado, essa triste história realmente ilustra como é importante, como é necessária, como é vital
é visceral, quer dizer, vem de dentro de nós, a confiança em Deus para a vida do homem. Até porque certa vez alguém disse o seguinte: pela fé nós podemos crer que a luz de Deus está adiante mesmo quando o nosso caminho é escuro. Então nós precisamos ter confiança total e plena na palavra de Jesus. E é isso que Jesus quer de nós. E é isso que fala o último capítulo do nosso livro. Sua família precisa de um milagre que só Jesus pode operar, do pastor Maurino Dimas. E do verso 50 ao 53, nós vamos encontrar aquilo que o oficial experimentou, as bênçãos, os benefícios que aquele oficial experimentou quando encontrou Jesus e creu em Jesus e obedeceu a sua palavra, e que nós também podemos ter, vivenciar, quando obedecemos e cremos e confiamos totalmente em Jesus. Eu vou voltar a ler os versos 50 a 53. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Que benefícios são esses quando cremos e obedecemos a Jesus? Primeiro, quando confiamos na palavra de Jesus, nós somos impulsionados a agir. Uma das características do nosso mundo atual é a velocidade de tudo, não é verdade? Nós temos a velocidade das informações, o que acontece lá em Timbuktu, do prego do outro lado do planeta, a gente sabe no mesmo instante aqui. Nós temos a velocidade dos meios de transporte. Rapidamente você pega aqui um avião e em menos de 2 horas você já está lá no Sergipe, lá em Aracaju, comendo aquela comidinha apimentada gostosa. A velocidade com que se mudam as coisas. Há algum tempo atrás, quando a gente começava a pensar em celular, era muito legal quando você realmente falava com os outros com o celular. Eu lembro quando eu liguei para minha cunhada, eu ligo para a cunhada, tá gente? Eu ligo para elas, até para saber se elas estão bem longe de mim. Mas eu ligava para ela, ela estava lá longe viajando, e achava interessante ela falando no celular dentro do carro. Hoje o celular é feito para tudo, menos para falar. Você tem uma velocidade tremenda, tudo ali no celular. Então as coisas mudam muito rapidamente. Outra coisa veloz no mundo de hoje é a velocidade com que as pessoas passam do anonimato para a celebridade e depois tornam-se novamente anônimos. A pessoa de repente vira uma celebridade por causa de um vídeo do YouTube, por causa de alguma declaração que ela tenha feito na televisão, ou por causa de participar de programas ridículos, inoperantes, inócuos e sem graça, como o Big Brother Brasil. Mas daqui a pouco você já nem lembra mais quem ganhou o último. Elas passam numa velocidade muito grande. E embora tudo isso seja muito rápido, tudo isso hoje seja muito veloz, para nós, todos esses exemplos que você tem aqui, há ainda um problema que persiste em existir na maioria das pessoas. Qual é o problema, pastor? Eu chamo de letargia, lentidão, sonolência, demora, pachorra, retardamento, lerdeza em agir. Muitos ficam parados na vida, esperando algo acontecer, para depois agir. Muitos ficam lentos nas suas decisões, ficam sonolentos com o que podem fazer na vida, esperando não sei o que. Do céu só cai chuva e mais nada.
E as pessoas ficam paradas esperando que alguma coisa caia. Amados, nós precisamos ter mais velocidade no nosso agir, precisamos ter mais ousadia, mais coragem, mais confiança no nosso agir, e essa confiança precisa ser total na palavra de Jesus, para que a sua vida realmente possa ser transformada, para que você possa agir com rapidez, com convicção. Você precisa ter essa confiança total na palavra de Jesus. Olha o exemplo do oficial, quando ele ouviu a palavra de Jesus, no verso 50, Jesus respondeu: pode ir, o seu filho, o que diz? Continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu, voltou para casa. Percebam, amados, aquele homem não ficou ali parado esperando alguma coisa de Jesus. Talvez se fosse eu, se fosse você, ali, pedindo para Jesus fazer alguma coisa, a gente ia ficar parado em frente a Jesus, esperando que Jesus fizesse assim algum sinal, algum gesto grande, alguma espécie de malabarismo, sei lá, ou mesmo Jesus mandasse alguém pegar uma folha de pergaminho e escrevesse algo assim, e Jesus carimbasse lá: milagre concedido, jurado, sacramentado, assinado Jesus de Nazaré. De repente você ficaria assim, de repente eu ficaria assim, parado na frente de Jesus. Mas o oficial do rei, na mesma hora, ele confiou na palavra de Jesus e partiu e agiu. Em outras palavras, aquele homem foi fazer a parte dele, e a parte dele era demonstrar que a razão e a confiança dele ter viajado 40 quilômetros, hoje 40 quilômetros, para você é mole. Você pega o seu carro, você pega a sua moto, você pega aí o Buzum, com ar-condicionado, paga lá R$7 e viaja 40 quilômetros tranquilo. Naquela época, né, de camelo ou a pé, o negócio era demorado. E a razão pela qual aquele homem tinha viajado 40 quilômetros era para pedir um milagre a Jesus. E ele obedeceu. Eu acho que ele deve ter dado meia volta para voltar para sua casa. E é isso que eu e você precisamos fazer, meu amado: confiar sempre na palavra de Jesus e agir, fazer a nossa parte, transformar essa confiança de alma em atitudes de corpo. Transformar a confiança da alma em Jesus em atitudes do corpo. Por quê? Porque quando passamos a confiar na palavra de Jesus, e quando passamos a confiar na palavra de Jesus e fazer a nossa parte, algo maravilhoso acontece. Presta atenção aqui: quando a gente passa a confiar na palavra de Jesus e fazer a nossa parte, algo maravilhoso acontece. O que é? A verdadeira confiança de Jesus em Jesus sempre produzirá algo novo em nossas vidas. A verdadeira confiança em Jesus sempre produzirá algo novo em nossas vidas. Você pode repetir comigo? A verdadeira confiança em Jesus sempre produzirá algo novo nas nossas vidas. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Algo novo. Você está cansado do velho? Crê em Jesus, porque quando você confia em Jesus e parte para a ação, como aquele homem fez, o milagre acontece, algo novo acontece. E que algo novo é esse? Simples: o milagre de uma vida transformada. Lembre que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não temos meramente uma vida modificada, nós não temos meramente uma vida mudada. Quando Jesus Cristo torna-se meu Senhor e Salvador, eu passo a ter uma vida transformada pelo poder de Jesus. Quando eu tenho Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho uma nova vida e não uma vida mudada. Isso é um milagre.
É uma nova vida que ganhamos de Deus, e essa vida transformada, nova, nos leva a obedecer a Jesus, e isso é sempre algo novo, isso é sempre uma novidade de vida. Quando confiamos em Jesus, partimos e agimos em obediência de vida a Ele. Outra coisa maravilhosa que acontece quando confiamos na palavra de Jesus e agimos. Quando confiamos na palavra de Jesus e agimos, nós partimos para as batalhas espirituais revestidos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, para você ler em casa, versos de 1 a 18, nos dão a certeza de que Deus, Jesus, estão a nosso favor. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 18, me dá a certeza de 1 de João 4,4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, quando eu confio na palavra de Jesus e passo a agir e visto a armadura de Deus para as batalhas espirituais, as coisas acontecem, milagres acontecem, e mais maravilhas acontecem quando você confia na palavra de Jesus e parte para a ação. Por exemplo, você parte em obediência para falar de Jesus aos outros, para começarmos da sua casa. Você parte também em obediência para livrar os que estão indo para o inferno e arrancá-los do cativeiro do pecado e do inimigo. Você parte para apropriar-se da sua herança em Cristo, ser tudo o que Jesus sonhou, fazer tudo o que Jesus planejou. Olha que coisa maravilhosa, meu amado, minha amada, quando você confia na palavra de Jesus e parte para a ação, você parte para apropriar-se do sonho de Jesus para você. A minha irmã tem no WhatsApp dela um negocinho muito engraçadinho. Chamam de tag, né? Como é que é isso em português? Tag Me ajuda aí, gente. Esqueci a palavra em português. Tá lá, o emblema, não. Status, obrigado, Mário. O status da minha irmã. Ela diz assim: eu tinha um sonho, mas comi. É engraçado. Eu tinha um sonho, mas comi. Era o sonho. É o sonho. É o sonho. Mas quando você parte para agir, os sonhos não são aqueles que você compra na padaria para comer, nem são os seus sonhos. Quando você confia em Jesus e cumpre a palavra dele, são os sonhos de Jesus que acontecem na sua vida. Imagine Jesus olhando para você e alegre e realizando em você os sonhos que ele tem para você. Segunda coisa, quando confiamos na palavra de Jesus, somos ministrados com uma paz além do entendimento. Quando confiamos na palavra de Jesus, nós temos uma paz além do entendimento. Talvez para você, paz seja a ausência de guerra, de conflitos. Talvez para você viver em paz é viver sem problemas. Talvez para você a gente, entre aspas, sente paz. Mas me desculpa, isso é o que você acha. Porque para Jesus, paz é algo totalmente diferente. Para Jesus, paz é algo totalmente diferente. Olha aqui em João 14, 27. Lá Jesus diz para a gente o que é realmente paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdadeira paz, a paz de Jesus, ela é vivida. A verdadeira paz, a paz de Jesus, ela é experimentada. A verdadeira paz, a paz de Jesus, não é ausência de problemas, não é ausência de tristeza, não é ausência de guerras. A verdadeira paz de Jesus não é um sentimento. A verdadeira paz, a paz de Jesus, ela é vivida, ela é experimentada. Para aquele oficial, Jesus deu uma palavra de poder e deu uma palavra de paz. Para aquele oficial, Jesus disse:
seu filho já está restaurado. Meu querido, o que o dinheiro não pode produzir, o que o dinheiro não pode comprar, o que o dinheiro não pode fazer, a palavra de Jesus realizou na alma daquele pai desesperado. A verdadeira paz não se encontra no saldo de uma conta bancária, a verdadeira paz não se encontra nos antidepressivos, a verdadeira paz não se encontra nem nas circunstâncias favoráveis. Quantas pessoas a gente sabe que tem tudo a seu favor, mas vivem uma guerra interior tremenda. O que é que falta para essas pessoas? Falta a paz de Deus, que vai além de todo entendimento. Mas tem algo muito importante que você precisa entender: só vai ter a paz de Jesus, só vai ter, não é sentir, só vai ter, só vai experimentar, só vai viver a paz de Jesus aquele que está verdadeiramente reconciliado com Deus, tendo Cristo como Senhor e Salvador. É o que diz Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa que aquele oficial do rei experimentou, e você pode experimentar nessa noite, para o seu milagre chegar: quando confiamos na palavra de Jesus, nós somos surpreendidos com boas notícias. Boas notícias. Olha o que diz o verso 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando o pai e os servos se encontraram no dia seguinte, o que os servos falaram confirmou a fé do pai. E é interessante a gente observar que o pai pensou que a cura do menino foi assim, gradual, ele foi melhorando gradualmente, mas os servos falaram para o pai o seguinte: olha, o menino ficou curado repentinamente, foi completo, foi instantâneo. Alguém falou mal do miojo aqui hoje, mas o miojo é legal. Se você comer o miojo que eu faço, ele é instantâneo, mas eu boto ovo, eu boto presunto, eu boto queijo, então aí fica legal, né? O miojo assim fica legal, mas ele é legal também porque é instantâneo, 3 minutinhos está pronto lá o miojo. O pai pensou que o menino tivesse sido gradual e lento a sua melhora, mas os servos deram uma notícia alegre e boa para ele: olha, teu filho já está bom. Amados, quando confiamos nas promessas de Deus, nós vivemos na alegria, na expectativa santa de sermos surpreendidos sempre pela intervenção de Deus. E o que é maravilhoso nisso tudo é que a surpresa será sempre grande, porque o nosso Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós ouvimos hoje testemunhos de várias pessoas falando justamente isso, na confiança em Deus agindo, e Deus fazendo muito mais do que aquilo que a gente pede. São os sonhos de Jesus para cada um de nós. Deus tem todo o poder para ir além. Deus tem todo o poder para ir muito mais além do que as nossas expectativas. Amados, da parte de Deus serão sempre boas notícias. Agora tem algo muito interessante. Os servos são os servos do oficial que levaram as boas notícias. Percebeu isso? Foram os servos do oficial que foram de encontro a ele e levaram as boas notícias. E o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo do dever e da responsabilidade. Presta atenção, eu aprendo do dever e da responsabilidade que eu tenho, que você tem, como servo do Deus Altíssimo, a sempre levar boas notícias para as pessoas. O Evangelho quer dizer boas novas. Então eu tenho, você tem
dever de levar boas notícias para as pessoas, notícias de um Deus de amor, notícias de um Deus de poder, notícias de um Deus de milagre, notícias de um Deus de transformação. Sabe por que eu estou afirmando isso? Porque na minha vida eu já vi que tem muito crente por aí que faz justamente o contrário. Tem muito crente por aí que tem a alegria de levar notícia ruim. É o tipo do crente que só quer saber de falar mal das outras pessoas. É o tipo do crente que só quer saber de passar adiante o que ouviu de ruim do outro. Quer dizer, é aquele crente mala, sem alça, sem rodinha, de papelão em dia de chuva. Mande a pessoa assim? Gente que só conta problema, gente que só conta coisa ruim, gente que só conta coisa negativa, gente que só conta coisa que, ao invés de engrandecer e exaltar o nome do Senhor, só deixa Jesus triste, porque no coração, na boca desse miserável, só tem notícia ruim, só tem palavra triste. Para com isso. Não, pensa bem, realiza o seguinte: como você e eu, como nós somos encorajados, como nós somos confortados, como nós somos animados, somos fortalecidos, quando chega um servo do Deus Altíssimo e começa a dar a notícia boa, começa a dar palavras de fé, começa a dar palavras de alegria, de coragem, de fidelidade a Jesus, nós ficamos alegres. Hoje nós tivemos um testemunho disso. Se você não reparou, eu reparei na oração que a Yolanda fez. Aquilo mexeu comigo. Ela orou para que a enfermidade da irmã dela seja para a honra e glória do Senhor. Irmãos, a gente sabe da gravidade do estado da irmã da Yolanda, da Celita. A gente sabe que ali só a mão de Deus, e ela sabe também que ali só a mão de Deus. Mas para alguém colocar a sua irmã nesse degrau de confiança e para deixar uma enfermidade tão terrível quanto o câncer servir para engrandecer e exaltar a Deus, é só querer contar notícia boa. E eu não estou dizendo para você ser otimista exagerado, não. Eu estou dizendo para você ser alguém de confiança, para confiar em Jesus. Igreja, a vida está na palavra de Jesus. E quando os servos se dispõem a levar adiante com fidelidade o Evangelho, a transmitir com entusiasmo, a transmitir com vida, muitas vidas são confortadas, muitas vidas são renovadas na sua fé, porque você só traz boas notícias, porque o Evangelho são boas notícias, o Evangelho é salvação, é milagre, é transformação, é Jesus. Se nós queremos milagres de transformação acontecendo nas famílias da Igreja Batista da Prata, nós precisamos proclamar a todos as boas notícias de que através do Evangelho de Jesus as famílias têm jeito, que para o Deus que a Igreja Batista da Prata serve não há impossíveis, não importando a condição de uma pessoa ou de toda uma casa, mas nós servimos a um Deus do impossível. Então vamos levar boas notícias, vamos levar o Evangelho. Quarto, quando confiamos na palavra de Jesus, somos consolidados na fé. Olha o verso 53. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram e ele todos da sua casa. Aquele homem percebeu, reconheceu que seu filho foi curado exatamente no momento em que Jesus disse a ele aquelas palavras de poder. O oficial reconheceu que confiar na palavra de Jesus foi a decisão mais sábia da vida dele. Em nossa vida tantas coisas acontecem. Faz agora uma recapitulação aí do que aconteceu com você nessa semana. Quanta coisa aconteceu, quantas bênçãos e livramentos Deus sempre tem para conosco. Se eu for pegar o exemplo de alguém, eu vou pegar por exemplo o exemplo da irmã Neila, que essa semana foi o irmão dela sair do portão e um carro bateu no muro.
alguns instantes a mais, seu irmão teria sido esmagado naquele muro, porque o carro bateu ali. Esse foi um livramento que a irmã Neila viu, e que ela soube, que a gente soube, quantos outros Deus nos livra, quantas coisas acontecem, quantas bênçãos e livramentos Deus sempre tem para conosco. A intervenção de Deus na nossa vida, ela sempre é constrangedora e é convincente para nós. Nós sempre temos sido carregados nos braços de Deus, nos altos e baixos da vida. Deus sempre cuida da gente. Alguém falou aí com muita propriedade que Deus sequer pisca para tomar conta da gente. Deus sequer pisca para tomar conta da gente. Amado, você precisa sair da tirania do relógio. Você precisa sair da tirania da agenda superlotada, da tirania do dia a dia corrido, e parar um pouco para agradecer tudo que Jesus fez, faz e fará na sua vida. E sabe, é sempre uma maneira abençoadora agradecer a Jesus por tudo o que Ele faz. E eu sei, como seu pastor, eu sei de uma maneira ainda mais abençoadora de agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Sabe qual é? A resposta é serviço. Para agradecer a Jesus, porque Jesus nem pisca para nós. Uma maneira maravilhosa de agradecer a Ele é serviço. Sirva a Jesus, e sirva a Jesus na igreja dele. Em outras palavras, sirva a Jesus aqui na Igreja Batista da Prata, que não é a igreja do pastor Mozart, nem a igreja de vocês, mas é de Jesus. De que vale você ganhar o mundo? Se você ganhar muito dinheiro, que é difícil. De que vale ganhar o mundo e perder a sua família, seus amigos, todos os seus, para as hostes do inferno. Lembra daquele filme O Senhor dos Anéis? No último filme, O Retorno do Rei, foi um filme muito tenso, né? Ganhou tantos Oscars assim. E eu assisti aquele filme pausando, porque o negócio foi violento, né? Era muita emoção. Toda hora vinha lá um exército, uma guerra, uma outra coisa. E teve uma hora que eu comparei, eu imaginei assim, quão terrível era aquelas hostes do vilão do filme, né? Aquele bruxo que estava se soltando lá na torre lá, esqueci, Sauron. Quão terrível eram as hostes do Sauron, aquele monte de orcs, né? Aquela coisa feia vindo guerrear contra os humanos. E eu pensei o seguinte, gente, isso aí é o que a mente humana consegue retratar de uma hoste de gente ruim. Quão terrível deve ser a verdadeira hoste dos infernos, muito mais que qualquer pensamento humano pode retratar. Quão terrível. Meu querido, para você agradecer a Jesus de uma maneira abençoadora, pelo cuidado dele, sirva a Jesus, e sirva a Jesus na igreja dele. Há muitas pessoas que querem servir a Jesus, mas esbarram numa vida corrida, numa vida cheia de compromissos de todo tipo. Tem lugar na agenda para o trabalho, isso é bom. Tem lugar na agenda para almoço e jantares, isso também é muito bom. Tem lugar na agenda para inúmeras consultas com médico, psicólogo, dentista, isso é importante, né? Você sabe o que eu quero dizer. Tem lugar na agenda para passear, porque afinal ninguém é de ferro, e a gente tem que passear mesmo. Mas não sobra um tempinho, um que seja, para servir a Jesus na igreja dele de alguma forma. Não sobra um tempo na agenda para executar um trabalho na igreja de Jesus, porque a agenda está lotada. Como você quer que você e sua casa sirvam ao Senhor
Como você quer Josué 24:15, se você mesmo não serve totalmente a esse Senhor que deu a sua vida por você e pelos da sua família? Perceba, entenda que vida cristã é uma vida de sacrifício. Jesus nunca falou que você ia aceitar Jesus, aceitá-lo como seu Salvador, ia ficar num bem bom, no mar de rosas. Muito pelo contrário, Jesus sempre nos adverte que vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo. Entenda que a vida cristã é uma vida abnegada, uma vida de renúncia, de desinteresse, de desapego. Entenda que vida cristã é serviço ao Mestre, e a igreja de Jesus é um lugar para servi-lo e ver a sua família transformada, porque Deus honra. Deus honra. Lembra daquele ditado? Quando nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas. Se você quer Josué 24:15 se cumprindo na sua casa, siga o conselho de Ray Comfort, está no livro. Ele diz o seguinte: compartilhe sua fé com seus familiares, amigos e vizinhos. Ore fervorosamente por eles e agradeça a Deus pela salvação deles. Faça com que eles vejam sua fé, deixe-os sentir sua cordialidade, seu amor genuíno, sua gentileza. Dê-lhes presentes inesperados. Faça coisas que ninguém pediu para você fazer. Ore por sabedoria e sensibilidade para saber o momento propício que Deus concede para falar do Evangelho. Persevere na oração por eles. Então você verá que Deus abrirá os olhos dos seus parentes para a verdade. Quinta e última coisa: quando confiamos na palavra de Jesus, somos abençoados com o quê? Com o melhor de Jesus. Quando confiamos na palavra de Jesus, somos abençoados com o melhor de Deus. E amados, o melhor de Deus já não foi dado. O melhor de Deus é Jesus Cristo. E naquele dia, o oficial e todos da sua casa receberam o melhor de Deus. Porém, o autor, o pastor Maurílio Dimas, usa aqui uma ideia interessante, contrastando a expressão melhor de Deus com permissão de Deus. Ele diz que há uma diferença entre o melhor de Deus e a permissão de Deus. Que o caso aqui narrado em João 4, a permissão de Deus foi a enfermidade, mas o melhor de Deus foi a cura. A permissão de Deus foi um problema passageiro, mas o melhor de Deus foi uma bênção eterna. A permissão de Deus foi uma crise, mas o melhor de Deus foi a manifestação da glória divina. A permissão de Deus foi um filho doente, mas o melhor de Deus foi toda a família salva. Deus tem o melhor para nós, se assim como o oficial partimos em obediência a Jesus e em confiança à sua palavra. O Salmo 84:11 diz: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Mas preste atenção, nós somos advertidos pela Bíblia que poderemos não receber, olha só, não receber o melhor de Deus. Pastor, quando é que a gente não recebe o melhor de Deus? Se a gente insistir na desobediência, se a gente insistir em não se submeter à vontade de Deus. Então obedeça a Deus. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida e minha família. Eu já tenho Jesus, que é o melhor de Deus, mas eu quero os milagres. Um milagre chegou. Eu quero minha vida sempre transformada, eu quero a minha família sempre transformada. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida, eu quero o melhor de Deus para a minha família. Quem aqui quer o melhor de Deus para si e para toda a sua família? Levanta a mão. Graças a Deus por isso. Então eu creio que este é o melhor momento para você tomar a decisão mais certa e mais urgente da vida. Arrepender-se dos seus pecados, seguir a Jesus e a sua palavra de uma vez por todas, e sendo bem honesto com você, com todos os benefícios e exigências que seguir a palavra de Jesus nos dá. A revista Veja, antiga, edição número 1731, ela anunciou o resultado de uma pesquisa. Ela disse o seguinte: 99% dos brasileiros creem
em Deus. Os outros 1%, os ateus, creem em Deus até que estejam num avião que esteja caindo. Aí eles passam a crer em Deus também, né? 99% dos brasileiros creem em Deus. Mas que Deus? A gente fica a perguntar. E alguém lendo aquela reportagem comentou o seguinte: o problema do brasileiro não é crença. Eu sei que você crê em Deus, mas o problema do brasileiro é obediência. Confiar em Deus é obedecer a Deus. E nessa noite Jesus está convidando você a obedecer a Ele e a confiar nele. Você quer o melhor de Deus para a sua família? Obedeça a Jesus. Se o milagre chegou, obedeça a Jesus. Você quer o melhor? Obedeça a Jesus. Feche seus olhos. Eu vou convidá-lo a orar comigo. E assim, se você deseja fazer esse pacto com Jesus, faça essa oração comigo.